Olá! Estamos aqui hoje na estreia do podcast Terapia, comigo, Edi Duarte. E a semana que nós vamos trabalhar hoje aqui, voltado para todos os tipos de tratamentos terapêuticos, para que você possa conhecer melhor como funciona e também entender todo esse processo de autoconhecimento, autodomínio e autocura. A finalidade nossa aqui é justamente alcançar muitos outros corações, para que verdadeiramente se sintam bem, felizes, em paz, com todos os processos existentes na vida de cada um de nós, que é particular, é individual. E nós estamos aqui hoje justamente para falar de uma das terapias muito querida no meu coração, e não só isso, é milenar, e traz um contexto de harmonia, de equilíbrio, de cura, inclusive. É energia Reiki. E hoje nós estamos aqui com um profissional de muita excelência, que é o Daniel Holanda, mestre em Reiki. E hoje ele está aqui para nos falar um pouquinho como essa energia funciona, como nós podemos acessar essa energia, não só como tratamentos terapêuticos, mas também como reikianos, sendo formados por mestres nestes níveis. E para nós falarmos um pouquinho mais sobre tudo isso, eu apresento aqui a vocês Daniel Holanda. Bem-vindo, querido. Obrigado, querida. É um prazer estar aqui. É um prazer sempre falar sobre Reiki, né? Você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por essa energia, por essas possibilidades que o Reiki oferece. Então, para mim, dentre muitas outras coisas que eu trabalho, o Reiki tem um local de destaque no coração. Chega a você brilha os olhos, Dan. Isso, é verdade. Maravilha, a gente sente verdadeiramente toda essa sua energia, né? E como isso trouxe para você um pouquinho para a tua vida pessoal, né, Dan? E se transformou numa vida profissional Sim. como mestre, formando tantos outros e também tratando tantas outras pessoas com essa energia. Fique à vontade. Na verdade, o processo com Reiki, ele começou realmente com foco na minha vida pessoal, né? Então, eu sempre gosto de falar e dar os meus exemplos durante as formações de Reiki para que a pessoa entenda que as coisas vão acontecendo a partir do momento que você tem coragem de dar alguns passos na sua vida, né? E eu fui buscar o Reiki, eu fui conhecer o Reiki como um pedido de ajuda, né? No momento em que eu estava em depressão, estava espiritualmente desequilibrado, mediunidade desajustada, uma série de situações acontecendo. E o Reiki foi aquela mão que me reergueu, me reequilibrou. E foi tão forte, tão potente, que eu fui fazendo o Reiki 1, o 2, o 3, que são os 3 níveis, vou já falar sobre isso. E acabou que me tornei o Mestre Dan, né? E não, a princípio não tinha programado, vou ser mestre de Reiki, vou abrir turma de Reiki, nem passou pela minha cabeça. Então, isso foram as coisas da vida mesmo que foram acontecendo e se manifestando dessa forma. E eu sempre digo, Edi, que assim, quando você está lutando muito contra, querendo uma coisa que a vida não está te ajudando, pode ser que aquele não seja o teu caminho, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de confiar. Geralmente, quando a gente está nadando no mesmo fluxo do rio, a gente vai mais leve, sem tanto esforço, né? As coisas vão acontecendo. Não que você não vai ter esforço, você vai se esforçar, mas você não está lutando contra a correnteza. E muitas vezes a gente passa muito tempo lutando contra a correnteza, né? Então, eu só segui o fluxo. O fluxo da vida, o fluxo que a energia Reiki me levou. E abandonei minha carreira na indústria, né? Todo mundo falou, ele é louco, ele surtou, porque eu já tinha uma carreira muito sólida, bem estruturada. E abandonei para seguir o propósito da minha alma. E não me arrependo. Tô Perfeito. aqui. Maravilha, Dan. E esse é o motivo que nós estamos falando sobre esse processo aqui, né?
assim como o seu exemplo, como o meu exemplo e de tantos outros que nós estamos convidando aqui, que eu conheço e sei do trabalho como realiza, né? A consistência é muito profundo, não é superficial aquilo que você viveu e aquilo que você propaga, né, Dan? Eu sinto verdadeiramente isso e a proposta de trazer você hoje aqui é por conhecer tudo aquilo que você faz e o resultado disso, que vai bem na raiz da situação. Né? Assim como você está dizendo que passou por um processo de depressão, quantos de nós também estamos e ainda não sabemos que caminho ir? Né? E a proposta do Reiki é justamente essa, né? De levantar, de trazer assim, qual o fluxo que eu tenho que seguir da vida. Isso aí. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou fazer um curso de Reiki porque eu não tenho intenção de atender com Reiki, de ser terapeuta Reiki. Só que o processo com Reiki é muito mais profundo do que simplesmente você aprender a técnica. A forma que a gente conduz, ensina e traz o Reiki para a vida das pessoas é para que seja realmente uma filosofia de vida, né? Uma mudança de estágio de consciência. Então eu sempre digo o seguinte, você não tem como ser um canal de cura para o outro, um canal de amor, um canal de equilíbrio, se você ainda não começou o teu processo pessoal de cura, de amor, de equilíbrio. Então, hoje, por exemplo, eu tenho mais de 1.000 alunos de Reiki, e desses 1.000 alunos, eu acho que 10% só chegaram e fecharam o mestrado. E desses 10% que são canais mestres da energia Reiki, eu acho que 10% deles estão abrindo turmas hoje. Então, o foco não é você... também pode ser um foco, mas o teu foco principal é você tratar as dores da tua alma. A partir do momento que você se recupera o teu autopoder, recupera o teu contato com você mesmo, as coisas mudam de figura, né? Então, no Reiki 1, já, no primeiro encontro de Reiki, a gente já chama de o despertar, que é o despertar para essa nova consciência, é o despertar para situações energéticas, para as coisas do campo sutil, e é o despertar ou o retorno para olhar para você, para o seu coração, para as tuas questões de autocuidado. A gente vê muitas pessoas sobrecarregadas, né? Tipo assim, eu cuido da família, eu cuido do pai, da mãe, do namorado, da minha aparência física, da minha carreira. Mas e quem está cuidando de você verdadeiramente? E aí a gente fica descuidado, chateado, porque não tem ninguém cuidando da gente, quando esse alguém tem que ser nós. Cara, se eu não estou conseguindo cuidar de mim, como é que eu vou exigir que o outro cuide? Né? Então o Reiki ele traz todos esses olhares bem profundos, né? E aí também você aprende a ser um canal dessa energia, né? O Reiki como técnica. Então tem o Reiki como filosofia de vida, como autocura, e o Reiki como técnica de canalização energética também. Perfeito, Dan. E aí, para que as pessoas que estão nos assistindo possam até entender melhor o que é o Reiki. Perfeito. Então, o Reiki como técnica. Como técnica, ele é uma técnica bioenergética, ou seja, uma técnica de canalização energética que leva em consideração que não só nós, mas tudo que nos rodeia é feito de energia. E a física quântica já fala sobre isso, né? Então, entendendo que tudo é energia, entendendo que nós temos um sistema de chakras, um sistema de captadores de uma energia que a gente chama de fluido cósmico universal, e precisam estar alimentados, harmonizados. O Reiki vai te proporcionar essa abertura energética para que você se torne esse canal, captando uma energia superior, ou uma energia pura, que é o que a gente chama de fluido cósmico universal, ou uma energia que brota do coração do próprio Deus, se você tiver esse viés religioso, porque o Reiki não tem nenhum viés religioso. Então a ideia é o seguinte, você capta uma energia superior, limpa, positiva, e vai se harmonizando, vai limpando os teus chakras, limpando o teu corpo energético, se protegendo, manifestando, co-criando, né? E podendo ser canal também para uma outra pessoa. Então observe o seguinte, o primeiro beneficiado com o Reiki é você. Depois você vai beneficiar outra pessoa. Porque você pode canalizar essa energia, você pode aplicar essa técnica em você, em terceiros, em plantas, em animais,
enfim, tem uma imensidão de processos que você pode fazer a partir dessa canalização da energia Reiki. Né? Então, você pode entender o teu sistema de chakras como um sistema de córregos de água, por exemplo. A água vai correndo cai num poço, desse poço vai para o outro, vai para o outro. Se algum desse poço, desses buraquinhos, desse sistema estiver bloqueado com lama e tal, o que acontece com a água parada? Apodrece. Então, assim é o nosso fluxo de energia. Se você não está dando vazão para o fluxo de energia, alimentando os teus chakras corretamente, se nutrindo de energias boas, pode ter ali o que a gente chama de um bloqueio energético, que traz consequências primeiro a nível energético, a nível emocional, e com o tempo reverbera no físico. Todo o processo de adoecimento físico começa no energético. Então, o Reiki é sim um método de prevenção de adoecimentos físicos, emocionais e energéticos. Muitas pessoas, inclusive, dando os meus processos de atendimentos terapêuticos, né, dizem assim, eu já fui para o médico e não tem nada nos meus exames, está tudo bem, mas eu continuo me sentindo cansada, exaurida, uma dor na cabeça, tomo medicamento, passa, depois volta. Questões de dizer assim, eu não estou dormindo bem, eu não sei o que está acontecendo, eu não era assim. São inúmeras pessoas que me procuram nesse sentido, tanto neles quanto eles percebem nas pessoas que estão ao redor, filhos. Né? Não, meu filho não era assim, o que está acontecendo? Mas está tudo bem no corpo físico. É justamente o que você está dizendo aí, né? Acontece num corpo sutil, né? Que faz parte do nosso ser integral, espírito, mente, emoção e corpo físico. Então, as doenças elas não aparecem do dia para a noite. Né? Está adoecendo aos poucos. Sim. E starta no nível material denso. E é muitas vezes quando nós procuramos ajuda. Né? E não está na matéria densa, né? Que isso fique bem claro aos nossos telespectadores, quando nós viemos aqui falar sobre terapias, né? Onde ela atua? Atua no seu ser integral. Né? O Reiki, como eu estava falando, ele traz essa captação dessa energia vibracionalmente superior, mais pura. Né? Então, imagina assim, você está com um balde cheio de água suja e você começa a botar água limpa ali. Aos poucos, aquela água suja vai saindo e vai ficando cada vez mais limpa aquela água do balde. Então, é mais ou menos essa ideia, porque no nível de consciência que a gente estagia, a gente não tem como se manter sempre em alta vibração. Né? Nem precisa se culpar por isso, a gente só precisa estar caminhando cada vez devagarzinho. Né? Então, a gente oscila muito o nível de vibração pessoal, a gente oscila quando a gente entra em determinados ambientes, a gente interage com aqueles ambientes, com aquelas outras pessoas, e a gente precisa realmente ter esse olhar. Você não toma banho todo dia? Pelo menos eu imagino que tome, né? Eu tomo. É para tomar, porque não quero ninguém fazendo a porca aqui. Então, se você toma banho todo dia, o Reiki é o teu banho energético, né? É a tua limpeza energética. Né? E além disso, você começa a observar a vida de uma forma diferente. Então você começa a entender aquilo que às vezes é seu mesmo, são padrões emocionais seus, que você tem que olhar e resolver, e às vezes é algo que não é seu. Às vezes você entra num ambiente que tem um campo mais denso, tem uma sujeira energética ali, tem o que a gente chama de formas pensamentos, e você acaba interagindo com aquilo ali de forma não consciente, e você pensa, eu estava super bem, de uma hora para outra eu fiquei ruim, tô triste, tô agoniado, será que eu estou ficando bipolar? Às vezes não é, às vezes é você que abraçou aquele campo e não consegue ainda separar o que é seu e o que é do outro. E isso é muito forte e é muito corriqueiro acontecer. E aí, por isso que no nível 1 do Reiki, ou seja, no teu primeiro contato do Reiki, você já aprende uma técnica que é a técnica de selamento energético, onde você vai se proteger, se blindar energeticamente, né, diariamente ou quando você precisar, para interagir com as outras pessoas, para ir tomar café com aquela pessoa difícil que te convidou e tu não quis dizer não, mas tu sabe que vai ter aquela vampirização ali, você faz a tua proteção, enfim.
E aí você vai vendo que esses padrões, essas oscilações emocionais, essas oscilações energéticas, elas vão ficando cada vez acontecendo menos, né? Porque você está consciente, está atento ao processo. Onde surgiu verdadeiramente o reiki, Dan, né? E o que é o reiki? A gente sabe que tem muitas técnicas vindas do Oriente, Sim. né? E aí surgiu no Brasil, né? Como surgiu o reiki? O que a palavra reiki até significa? Tá. Ó, a palavra reiki, ela pode ser traduzida como sistema de cura. Então, por isso que tem várias vertentes de reiki, por exemplo. Eu sou mestre no reiki tradicional, no reiki Usui tradicional e tibetano, que é esse sobre o qual estamos falando, mas também sou mestre em reiki xamânico, né? Reiki xamânico Amadeus, que é o sistema de cura dos índios guaranis. Então, os dois são processos de captação energética, os dois manipulam o mesmo fluido cósmico universal, só que com técnicas e visões diferentes, entende? Então, são várias ferramentas que você tem para cocriar, para manipular esse fluido e para buscar o teu equilíbrio. Se você pensa, por exemplo, no benzimento, que eu também tenho curso de benzimento. O benzimento também é uma técnica bioenergética, só que com a pegada mais espiritual, com uma questão diferente. Então, a partir do momento que você vai tendo consciência, você vai vendo que são vários caminhos que mexem praticamente com a mesma energia. Mas voltando ao reiki, o Zui, que é esse sobre o qual estamos falando. O reiki ele foi canalizado no Japão. Esse é o reiki mais tradicional, que todo mundo conhece, e que às vezes acha que só tem esse sistema. Então, esse sistema do reiki Usui foi canalizado pelo mestre Usui, né, Mikao Usui, no Japão. Né? Então, conta a lenda que Mikao era um monge japonês, né, um monge budista, e ele buscava compreender como que se fazia um sistema de cura. Porque pensa o seguinte, Jesus curava fisicamente com a imposição de mãos, Buda curou, tem essas questões de cura ao longo da história. E Mikao era muito curioso para entender como que isso funcionava, como que isso fazia, como que isso acontecia. Então ele se dedicou muito a estudar, pesquisar os antigos testamentos, as antigas formas lá, né? E certa vez ele se deparou com um pergaminho muito antigo. Isso é uma história base que a gente conta, mas tem todo um contexto histórico. E foi meditar a respeito disso. E durante essa meditação profunda, 21 dias que ele passou meditando, ele canalizou o método Reiki. Então a gente fala que ele não é o criador do método Reiki, mas ele é o que reacendeu, o que canalizou, o que recebeu o download na consciência do método Reiki. Então, em um estado alterado de consciência, em um estado de meditação profunda, ele recebeu todas aquelas informações do método Reiki que hoje se perpetua até hoje, né? Nesse período, porque você pode perguntar por que no Japão? A gente tem sistemas de cura que foram trazidos em todos os continentes, né? A gente está falando do Japão porque foi o reiki que aconteceu lá. E talvez porque foi naquele período das duas grandes guerras. Então o Japão era um país destruído, a população precisava de um apoio, não tinha médico suficiente para tudo. E a gente nunca está desamparado, né, Edi? A gente sempre tem um amparo de consciências que a gente às vezes nem entende. Então eu digo que por isso que surgiu no Japão. Perfeito. E aí, Dan, nós temos vários níveis, né, para quem quer fazer formação. Aí é interessante até, nós falamos muito bem, aí você falou muito bem como se trata um processo terapêutico individual, quando a pessoa recebe essa energia, né, de um profissional reikiano. Você pode até elucidar um pouquinho mais, né, sobre como essa energia transpassa para alcançar, né, o atendido, e como também a questão da formação, Dan, como Sim. se dá, né, para cada pessoa que tem interesse em ser um canal de cura, um canal de harmonização, né, com o Criador, né, podemos dizer assim. Eu sempre gosto de reforçar muito. Chega muita gente lá comigo e fala assim, mestre, eu quero ser um canal de amor, de cura, eu quero ajudar o planeta nesse momento de transição. E eu sempre faço essa mesma pergunta. Você está disposto a ser esse canal primeiro para você? Primeiro para os seus processos? A gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente tem um coração cheio de boa vontade e compaixão com o outro,
mas pode ser uma fuga para a gente não olhar para os nossos processos. Então, o Reiki, quando você chega no nível 1, ao teu primeiro contato do Reiki, você já aprende todas as técnicas, mas é um contato muito forte de despertar da tua consciência para um novo padrão de relacionamento com você mesmo, de um novo padrão de cura, de um novo padrão de pensamento. É o despertar para que você entenda como que funcionam essas trocas energéticas, né? Então, o despertar para que você volte a ouvir o que o teu coração deseja. Então, tudo isso no nível 1. E também no nível 1, você aprende a fazer o selamento energético, que nós falamos agora, para se blindar, para se proteger do que a gente chama de vampirismo energético. Você aprende a canalizar a energia Reiki para equilibrar os teus chakras, ou seja, para se nutrir dessa energia, para se limpar energeticamente. Você aprende a canalizar essa energia Reiki para aplicar em outras pessoas, no teu companheiro, na tua mãe, no teu amigo, na tua amiga, e trazer esse canal de cura. E quando eu falo aplicar, o mais legal é que você precisa apenas da tua consciência para aplicar Reiki. Você não precisa de agulha, de cristal, de nada. É só você vai canalizar aquilo pelas tuas mãos. Né? E isso é fantástico quando a pessoa sente aquela energia fluindo e passando para outra pessoa, né? Você vai aprender a blindar o teu ambiente, seja comercial, seja residencial, com a energia Reiki, né? Limpando para estar num ambiente mais saudável. Então, o nível 1 é um nível de muita informação, é um novo mundo que se abre mesmo. Né? Fechou o nível 1, você vai sentir no teu coração. Eu não falo para você assim, você tem que fazer daqui a quanto tempo, não. Tem gente que faz logo em seguida, tem gente que faz há 2 meses, 3 meses, daqui a 1 ano. Você vai sentir o chamado para ir para o nível 2. Nível 1, despertar. O nível 2 é a transformação. E esse é um nível muito fantástico, porque é um nível que vai trazer um processo de cura mais profundo, vai trazer o processo de cura de processos emocionais, dores emocionais, aqueles núcleos de dores emocionais que a gente tem, sabe, e que a gente vai anestesiando ao longo da vida e não procura olhar na matriz. Então a gente já vai, essa energia que a gente capta no nível 2, a gente traz 2 símbolos de poder, vai trabalhar exatamente as dores emocionais, processos inconscientes e um outro processos conscientes, e também vai servir para abrir portais interdimensionais. Isso é muito legal, porque a partir do nível 2, você não precisa mais estar fisicamente em contato com a pessoa para enviar Reiki, para tratar. Então você já vai abrir um portal interdimensional e enviar Reiki à distância, independente de onde a pessoa esteja. Eu sempre falo o seguinte, essa dimensão interdimensional, essa ideia de tempo e de espaço, é longe, vou ter que pegar um carro, um avião, ela só existe na nossa dimensão. Se você pensar em qualquer linhagem espiritual, você chama uma força espiritual e já está conectado, não tem essa diferença. Né? Quando você se conecta, chama, vou rezar aqui para Nossa Senhora. Nossa Senhora não vai pegar um Uber lá no céu, no astral, um ônibus, né? Um trem, um avião para chegar e te atender. Pensou, já conectou. Então, é essa a ideia. Então, quando a gente abre um portal interdimensional, que você aprende no nível 2, você envia Reiki à distância. Né? Eu, por exemplo, tratava a minha avó, que mora no Ceará, com a mesma intensidade que fosse presencial. Você é reikiana já nível 3 e você sabe o quão importante foi os tratamentos e o envio de Reiki à distância na época de todas as vezes que deu a pandemia, que todo mundo estava doente, naquela época de caos. Você via o quanto os nossos grupos de SOS Reiki eram movimentados e quantas pessoas dispostas a estar ali direto, mandando Reiki, harmonizando. Então, foi uma corrente de cura que só em falar eu já arrepio aqui de novo, de lembrar. Foi uma corrente de cura e de amor muito forte que auxiliou muita gente mesmo. Né? Isso, para mim, é lindo. Bom, esse é o nível 2. Fechou o nível 2, sentiu o chamado para o nível 3. É mais um nível de consciência. Né? No nível 3, a gente chama de a iluminação, porque a gente pensa assim, despertou no nível 1, transformou no nível 2, iluminou no nível 3, ou seja, é quando você vai fechar esse teu novo nível de identidade, esse teu novo nível de consciência, essa mudança toda. E aí você já vai estar pronta e vai receber um chamado para se tornar um agente de cura planetária. Então, no nível 3, você se capacita para enviar Reiki para o planeta,
para comunidades, para países inteiros, para situações de crise, né? A gente já ouviu falar muito, Edi, que a gente está num momento de transição planetária, não é isso? Sim. De mudança de estado de consciência, de mudança vibracional. E não tem nada mais forte, mais lindo do que você dizer: eu quero ser um agente dessa transformação, eu quero contribuir com essa transformação. Então, todos os domingos, às 18 horas, todos os reikianos de nível 3, que já são agentes de cura planetária, eles dedicam 5 minutinhos do seu tempo, do seu dia, para limpar a psicosfera do nosso planeta, para impulsionar esse planeta, para impulsionar as nossas consciências a esse nível de transformação. Isso é fantástico. E depois tem o nível de mestrado, né? Depois, se você sentir o chamado, aí você atende esse chamado com o mestrado. O mestrado é o 3B, né? Então, no 3B você já se qualifica, né? Fica pronto para ser um mestre Reiki. Aí você pode fazer sintonizações de novos mestres Reiki. Não falei o que é a sintonização. Em cada nível que você vai, você passa por um processo de sintonização energética. Ou seja, é como se eu pegasse a tua anteninha e sintonizasse numa vibração mais elevada. Então você vai fazendo limpezas energéticas, você vai alcançando padrões energéticos mais elevados. Nível 1 tem a sintonização do nível 1, nível 2, sintonização do nível 2, nível 3, sintonização do nível 3. E no mestrado, você vai se tornar mestre Reiki apto a fazer essas sintonizações, ou seja, iniciar novas pessoas no Reiki, além de fazer sintonizações de cura, além de expandir a tua capacidade máxima como um portal mestre da energia Reiki. Como mestrado, e normalmente meus alunos eu acompanho desde o nível 1 e fecham o mestrado, vão até o mestrado comigo, eu sempre gosto de fazer um processo muito profundo no mestrado, que é dar todo o conteúdo do Reiki do mestrado, mas ofereço sempre um retiro na floresta de imersão, que é o retiro do Portal do Morcego, o retiro da transformação final, onde eu vou levar esses mestres a olhar realmente todos os processos que eles já estão prontos para curar, transformar e modificar no seu nível de identidade, ou seja, neles mesmos, para que eles possam se tornar mais plenos, mais conscientes, e para que eles possam também ser esse portal de luz, de cura e de amor para as outras pessoas de uma forma mais efetiva. Perfeito, Dan. E aí, você está lá no Espaço Prema Manaus, né? E o Espaço Prema é uma das casas aqui, que tem outras, né, Dan? Inclusive pessoas que você mesmo formou, Sim. que abriram seus próprios espaços, Sim. né? E já estão aí ministrando formações em Reiki, isso é maravilhoso. Né? Eu me sinto, assim, expandida. Sim. Né? As pessoas me perguntam quantos espaços terapêuticos estão se abrindo em Manaus. Que maravilha! É isso mesmo. Quantas pessoas estão se formando como reikis e ministrando? Que maravilha! Né? Então, esse contexto que você traz, né, da nossa união para o nosso processo de planetário mesmo, Sim. de níveis de consciência mais elevado, precisa dessa união, sem sombra de dúvida. Eu não vejo como algo em desequilíbrio, né? Eu não vejo algo conflitante. O meu ver sobre isso é justamente uma harmonia. Que bom! Eu me sinto muito feliz que pessoas estão buscando esses níveis de consciência mais elevados, né? Como mestre em Reiki, né? Canalizando essa energia cósmica, e é muito interessante. Eu sou formada a Reiki pelo mestre Dan, né? E já tinha feito outra formação anterior, né? E aí descobri aqui o Espaço Prema, outras formações eu faço no Espaço Prema. Como isso mexeu comigo, né? Como nós sentimos sensorialmente essa pegada, né? Quando você faz a canalização, assim, nossa... É quase físico, né? É um arrepio, é uma expansão verdadeiramente, né? E é maravilhoso, maravilhoso. Não tem como não ser tratado pela técnica terapêutica e buscar esses níveis mais elevados de consciência como formação mesmo, né? Dan, você está abrindo uma turma nível 1, né? Reiki nível 1. Fala dessas formações no Espaço Prema. Sempre estamos com turmas abertas, né? E eu quero só comentar isso que você falou, também fico com meu coração pulsando de alegria quando eu vejo novas casas se abrindo, né?
eu sinto assim o Espaço Prema como a raiz da maioria dessas casas. Então, a maioria dessas casas saíram do Espaço Prema, estão frutificando, estão dando seus frutos, seus galhos, né? E isso, cara, isso me honra muito, assim. Então, a gente tem todas essas pessoas trabalhando e cada vez precisando de mais pessoas, Edi, porque a gente está num momento de chamada de expansão de consciência, de chamada de cura. Então, todo mundo, não é só uma parte, todo mundo está sendo chamado a despertar. Alguns já estão com a coragem de dizer, estou sendo chamado e vou ver qual é esse chamado. Isso. Outros ainda estão se fazendo de surdos, né? Mas uma hora acordam. Mas todo mundo está recebendo esse chamado. Então, cada vez a gente precisa de mais pessoas conscientes. E eu vou até abrir um parêntese aqui, né, Dan? A minha virada também, né, profissional, se deu ali no Espaço Prema. Sim. Lembro muitas vezes assim, e aí, quando é que vai ser, né? A gente brinca, tem coisa aqui que você dizia, se cutucava mesmo, Edi, quando é que tu vai se transformar aí, né, e tal. Isso para mim era um cutucão verdadeiramente. Hoje eu estou terapeuta, Sim. né? Então, uma virada de chave nesse meu processo de autoconhecimento e sabendo que, nossa, tem mais aí para outras pessoas. E essa é a nossa proposta aqui no podcast Terapia, né? Despertar outros corações, alcançar outros corações, né, Dan? E tem mais uma coisa que me ocorre agora, Edi, que é o seguinte, a gente está falando bem de pessoas que sentiram um chamado, que foram e que se tornaram terapeutas e que abriram casas, mas também tem aquelas pessoas que dizem assim, eu não tenho a intenção nenhuma de me tornar terapeuta. Uhum. Como que eu vou contribuir para o bem da humanidade? Se curando. Isso. Querido, queridas, você começa o processo de cura do mundo a partir do processo de cura do teu coração, a partir do processo de cura da tua consciência. Quando você começa a se transformar intimamente, as pessoas que estão no teu entorno percebem, a tua relação em casa muda, a tua relação com a natureza muda, a tua relação com a comunidade muda, a tua relação com o mundo muda. E você se torna um canal de luz, de amor e de cura só por estar se curando. Então, esse é o processo. A cura, ela vem de dentro para fora. Isso. Né? Então, eu quero deixar isso bem claro para que a gente possa ter essa noção. Então, não é porque você não atende como terapeuta que você não está contribuindo. Se você está no seu processo de cura, você está contribuindo muito com a mudança do planeta. Né? Com relação à turma de Reiki, sempre tem abertas aí. Com a nossa agenda, eu vou ter agora a próxima turma em julho, nível 2 e nível 3. E já estou com a inscrição aberta para a turma de 13 de agosto, nível 1, nível iniciante. Então, nessa turma de 13 de agosto, você aprende o que é Reiki, você passa pelo processo de sintonização, de ajuste energético, de elevação de padrão vibracional, você aprende a aplicar o Reiki, você aprende a fazer técnica de proteção energética, você aprende a limpar e proteger seus ambientes, né? Enfim, passa por esse processo de despertar de consciência. E, junto com esse protocolo de Reiki nível 1, eu também trago Mindfulness. Eu também trago o ensinamento de algumas técnicas de Mindfulness, que eu também sou instrutor de Mindfulness. Então, eu acho que o Reiki está muito conectado ali com essas técnicas que você precisa no dia a dia. Às vezes você está num padrão de ansiedade, e você trava. Tem gente que diz assim, você é preguiçoso, você é procrastinador. Na maioria das vezes, aquela pessoa é extremamente ansiosa. E ela está tão ansiosa que ela trava e não consegue desenvolver o que ela precisa. E, às vezes, quando ela pega uma técnica simples de mindfulness, de respiração, bora fazer a meditação Gachô, Edi? O que tu acha? No finalzinho aqui, a gente Vamos fazer. A meditação Gachô que você aprende no nível 1, já é uma técnica que te tira desse padrão de ser arrastado pelos teus pensamentos. De ser Quem nunca, né, Edi? Quem nunca se sentiu assim atropelado por aqueles pensamentos na cabeça que não para, não consegue dormir, não consegue fazer muita coisa. Cara, se você não respirar, não centrar, você trava, não tem como. E tudo isso a gente aprende no nível 1. E aí você pode trazer para a tua vida. Porque pode. Porque, queridos, é muito importante ter a consciência o seguinte, Mestre Dan não vai virar a chave da tua consciência. Eu vou te dar a chave. Você vira se você quiser. Isso. Então, é que nem um medicamento. Pensa o seguinte, você vai na farmácia e compra um medicamento para dor da cabeça. Dor de cabeça ou qualquer outra dor no corpo. E você chega em casa e você não toma o medicamento, você só lê a bula. Vai passar?
Vai fazer efeito se você só ler a bula do medicamento? Claro que não. Então, a ferramenta nós vamos te dar. A Edi está te dando várias ferramentas aqui. Eu posso te dar a ferramenta do Reiki, mas se você não usar, nada acontece. Exatamente. Né? É uma ferramenta que fica enferrujando ali. Né? Então, você tem que trazer isso para a tua vida. Dan, você como terapeuta, você falou você como mestre que forma outros, né, em níveis Reiki. E você como terapeuta, as pessoas que te procuram lá no Espaço Prema para tratamentos com a energia Reiki, como funciona, Dan? Olha, como eu tenho muitos outros protocolos, né? Você sabe também que eu trabalho muito com o xamanismo. Como é que eu faço? Eu, como terapeuta, você agenda a primeira sessão comigo. Na primeira sessão, eu não vou chegar lá e dizer assim, vamos aplicar Reiki em todo mundo, porque eu entendo que cada um tem uma necessidade específica naquele momento. Então, na primeira sessão, que você vai comigo presencial ou à distância, por chamada de vídeo, enfim, nós faremos uma leitura de aura, onde eu vou ler o teu campo energético, vou ver que informações aquele campo traz, eu vou entender o teu momento de vida, a tua demanda. Se for preciso, a gente vai consultar o tarô terapêutico, porque aí eu tenho um raio-x do teu momento e do vibracional e do teu momento de consciência. Eu tenho ali a foto. E com aquilo eu vejo, você precisa, a gente pode trabalhar terapeuticamente com Reiki, com barras, com práticas bioxamânicas, enfim. Sim. Aí eu vou personalizar, vou te oferecer um acompanhamento terapêutico personalizado com foco naquilo que realmente você está precisando naquele momento para ter aquele start, aquela mudança, para caminhar, para aliviar aquele peso, né? E aí, a imposição das mãos, né, Dan? O Reiki, né, ele é canalizado, né, pelo reikiano, né? E as mãos, né, e a gente tem várias passagens da Bíblia, várias outras, né, na cultura, na história, na religião, com a cura com as mãos, né? E o processo técnico, né, do Reiki, ele se dá por imposição das mãos, não é? Então, o reikiano, eu sempre falo que o reikiano ele se torna como se fosse um bambu oco. Se você vê o bambu, entre um nó e outro, ele é oco. Por isso que esse é o símbolo do reikiano. Ele não é o curador, ele é o canal da energia curativa. Isso é importante a gente ter em mente também, porque a gente baixa um pouco aquele nosso ego de curador, né? Então, o reikiano, ele vai captar, através do chakra do topo da cabeça, que é o chakra Sahasrara, ele vai captar, porque ele já está preparado vibracionalmente para isso, captar aquela energia pura, que vai preencher ele primeiro. Então, ele vai ser o canal, ele vai receber essa energia cura, vai processar no chakra cardíaco dele, principalmente, porque o Reiki é uma energia muito amorosa, né? Você sabe que o espaço prema significa amor, amor sagrado, amor divino. Então, a gente trabalha entendendo que o amor é a cura realmente, né? Então, o Reiki traz essa energia amorosa, essa energia de amor que brota no coração do próprio Deus, essa energia de amor de aliviar o sofrimento do outro, essa energia de amor, auto-amor de aliviar um padrão de sentimento, de sofrimento seu. E essa energia vai sendo processada e canalizada pelo chakra das tuas mãos. Então, você fica na posição de canal, de mangueirinha que liga a água de um ponto a outro. Né? E vai se purificando com isso também. Então, não que você não possa. Dan, posso usar, se eu sou formado em acupunturista, eu posso usar a agulha também junto com o Reiki, pode usar com tudo. Mas o Reiki em si, ele não tem necessidade de nenhuma ferramenta invasiva. Não tem contraindicação, não tem perigo de overdose de Reiki, não tem nada. Só benefícios. Só benefícios, só cura. Só benefícios. Só cura. Eu, como reikiana, nos momentos dos meus processos terapêuticos, né, vem a intuição, né, essa energia para dizer assim, não, neste momento você aplica um reiki. Sim. Né? E é interessante que, como as mãos, a gente traz, né, os símbolos do reiki, que são feitos em cada nível que nós aprendemos, não é isso, Dan? E a gente traz aqui desenhado, seja pela mente, pela própria mão, né? E como as minhas mãos, como reikiana, ficam assim, latejando. Aquece, a gente sente
sente que está saindo alguma coisa, né? Que os olhos humanos não têm como ver, É. mas nós sentimos, parece que está esquentando, e se forma aquela energia, né, tão sutil, que é ela que nós transmitimos, né, para o outro, como um canal, né? Sim. E esses chakras, né, que você fala, Dan, fala um pouquinho deles aí para a gente concluir esse processo e ir para a meditação Gachô. Os chakras são vórtices, né, energéticos, que atuam na energia Então você Reiki. entende o seguinte, tudo é energia, você tem um corpo energético. O teu corpo físico, inclusive as pessoas não entendem isso, mas o corpo físico que a gente pega materialmente também é energia. Só que essa energia está condensada, está mais densa, mas não deixa de ser energia. Então, a energia que você vê e a energia que você não vê. No teu corpo perispiritual, no teu corpo etérico, digamos assim, você tem um sistema de chakras, que a maioria das escolas entende como 7, algumas como 10, mas a gente pega os 7 principais chakras, né? Chakra número 1, que é o chakra básico, que é o que te liga com a terra, que é o chakra que fica na região do períneo, que faz a tua ligação com o centro da terra, com esse escoamento de energia e com essa troca de energia. O chakra umbilical na região do umbigo, como o próprio nome já diz, é um chakra muito ligado ao emocional, muito ligado à sexualidade, mas ligado ao emocional também. Esse chakra, Edi, inclusive, quando ele está em processo de adoecimento, de estagnação, principalmente na mulherada, o que ele gera a nível físico? Processos de mioma, endometriose, uma vulvovaginite, uma candidíase de repetição. Então, percebe que o emocional o energético vai no físico. O plexo solar, na região do teu estômago, tua principal porta de captação energética. E se você não está captando energia suficiente, você vai dormir e acordar cansado, você vai estar sempre indisposto, sempre pesado, sempre se arrastando. Enfim, não vai ter aquele gás, vai fazer as coisas porque precisa fazer, você precisa pagar suas contas, mas não que você esteja disposto. Né? O cardíaco na região do coração, teus processos de autocura, de imunidade, o laríngeo na região da garganta. Se você tem um laríngeo bloqueado, o que ele pode refletir? Nas tuas glândulas tireoides. Desregula a tua tireoide, desregula todo o teu sistema hormonal. O Adna, no centro da testa, e o do topo da cabeça, que é a tua conexão com o sagrado. Então, a gente vai trazendo esse fluxo de energia. É importante que esse fluxo esteja acontecendo. E esses centros energéticos, qual que é a função deles? São como se fossem captadores e transformadores de energia. Captam o fluido cósmico universal bruto, transformam em fluido vital e abastecem o teu sistema para que você esteja ok, saudável, cheio de energia, cheio de vigor. Maravilha. E o Reiki, só concluindo aqui, a gente falou que ele é um processo de prevenção de doença. E isso é tão forte que ele já está no SUS, já está nas unidades básicas de saúde, como um processo de prevenção de adoecimento. Isso é fantástico. E tem muito mais, né, Dan? Muito mais para nós aprendermos, porque também tem a cirurgia Reiki, né? O processo cirúrgico que a gente aprende no nível 3. No nível 3, tem muita coisa, é maravilhoso. E fica aqui o convite, né, Dan, para que as pessoas possam ser canais de curar a si, né? Como Jesus nos falou, vós sois deuses, né? Aí. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quando nós descobrimos a potencialidade que nós temos dessas forças energéticas, né, que não tá só na ação, nem só na verbalização, nem só nas formas de pensamento, está no equilíbrio disso, né, nesse movimento que nós precisamos fazer. E o Reiki é uma energia maravilhosa, eu super recomendo. Eu super recomendo ser também um canal do Reiki, né, nessas suas formações. E para nós finalizarmos, já agradecendo com um coração enorme aqui a tua presença e toda essa energia que nós aqui transmutamos juntos, né? A gente estava até brincando, viemos com a mesma cor, nem combinamos de roupa. O campo abriu, né? E olha, combinando aqui. E tudo converge para que esse fluxo aconteça de uma maneira satisfatória, né, Dan? Então, gratidão, meu irmão, como nós costumamos nos tratar, como irmandade. Sim. Então, aqui a minha gratidão por você, pela sua essência, pelo que você é.
pelo espaço que você abriu e toda a canalização que ali existe. Os desafios existem, sem sombra de dúvida, Sempre, como nós né? estávamos comentando anteriormente, mas vamos continuar juntos, Sim. de mãos dadas, né, emitindo essa energia maravilhosa de amorosidade, né, e que alcance outros corações, né, para se abrir para esse fluxo todo, né, de divino, de co-criar com o Criador Sim. aquilo que é sagrado, que é benéfico para todos nós. Então, verdadeiramente, a minha gratidão por tudo e por tanto. E nós já vamos deixar aqui gravado o teu Instagram pessoal, né, Mestre Dan Holanda. Pode falar aí o contato do Prema também, Dan. E aí você fica para finalizar com a meditação Gachô. Ah, perfeito. Então, nós temos o Instagram, @mestredanholanda, Holanda com H, @mestredanholanda, e tem o Instagram do Espaço Prema, @espacoprema Manaus. Por lá dá para ter toda a nossa agenda, eventos, constelação, A sagrado lojinha. feminino, a loja Prema, que é fantástica, com produtos de incensos, essas coisas todas. E as formações de reiki, de xamanismo, tudo lá, né? Então, o Instagram é uma boa ferramenta para a gente se comunicar e se conectar. E aí, vamos deixar, então, a meditação Gachô? Vamos? Queridos, meditação Gachô. Gachô significa mãos postas, né? E serve como um processo de centramento. Então, quando você está naqueles processos da mente extremamente agitada, arrastada por pensamentos que não param, respira, medita. E você pode fazer sem necessidade de nenhum instrumento, somente com o teu corpo, somente com o que você tem ali, com o que você está utilizando, que é o teu corpo. Eu sempre falo o seguinte, a ansiedade, tem gente que fala assim, eu quero acabar com a ansiedade. Se você acabar com a ansiedade, você morre. A ansiedade, ela é uma força necessária como qualquer outra. O que você tem que aprender é o manejo dessa ansiedade, é estar olhando para ela, para que você possa utilizar como uma força movimentadora quando você precise, e para que você possa desligar ela quando você não precise mais dela, precisa dormir, precisa relaxar. Sim. Então, é o manejo disso, é o equilíbrio, como você falou, né, Edith? Tudo é o equilíbrio. Tá? Então, se você está num dia muito agitado, acha que vai entrar naquela crise de ansiedade, naquela crise de pânico, acha que vai surtar, já é um processo de autoconhecimento você perceber esse movimento antes que ele aconteça, né? E aí você pode abortar esse movimento de que forma? Fazendo uma meditação Gachô. Para fazer a meditação Gachô, você não precisa ser reikiano, qualquer pessoa pode fazer. No ambiente de trabalho, Dan, meu ambiente é muito tumultuado, eu não consigo parar na minha mesa de trabalho e fazer. Vai ao banheiro. Sim. Fecha lá no reservado, senta no vaso sanitário. 1 minutinho, gente. Quando você quer, você dá um jeito. Né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Então, vamos lá. Deixa eu dar a dica para vocês. Você vai fazer a meditação Gachô, preferencialmente sentado. Né? Preferencialmente sentado. Coluna ereta, é só colocar o bumbum um pouquinho para trás, que a tua coluna vai se ajeitar. Não precisa deixar o ombro tenso, relaxa o ombro. E você coloca as mãos em prece na altura do teu coração. Sem tensão, as mãos relaxadas na altura do coração. Fecha os olhinhos. E você vai trazendo a atenção para o toque das tuas mãos, para o toque dos teus dedos. O exercício todo é trazer a atenção para o toque das mãos, trazer a atenção para o contato dos dedos. E você faz esse movimento quantas vezes for preciso, de voltar a atenção para as tuas mãos. A nossa mente, ela é julgadora, ela é ativa, ela é de movimento. Isso é natural da tua mente. Então, você vai estar com a atenção nas mãos e daqui a pouco você lembra que não pagou o boleto da C&A. O que você faz? Volta a tua atenção para as mãos de novo. Faz esse movimento quantas vezes for preciso, sem julgamentos. Querido, para você aprender a meditar, você precisa se livrar de julgamentos. Então, não existe esse negócio de a mente parou de funcionar, a mente nunca para.
Você que vai direcionar a atenção dela. Então, botou a atenção no toque dos dedos, silenciou e só observa o toque das duas mãos se tocando, o calor, a sensação. A mente voltou para a agitação, não há problema, não julgue. Volta de novo a atenção dela para os dedos. A mente voltou a agitar, não julgue. Novamente, simplesmente traga a atenção para as suas mãos. 1 minutinho que você permanecer fazendo esse movimento de meditação Gachô, você vai ver que atingiu um novo padrão de pensamento, de consciência, mais calmo, mais tranquilo, mais centrado. E isso vale ouro, querida, e não te custa nada. Arro? Oh, querido. Bora falar o que é arro? Dá tempo, Edi? Vamos lá. Eu falo muito arro, né? E tem até uma coisa muito engraçada, que numa formação de reiki eu falava arro, e uma aluna na hora do intervalo veio, mestre, por que o senhor fica falando arroz? Eu disse, não é arroz, querida, eu esqueci de explicar para vocês. Arro é uma tradição, é uma saudação xamânica do xamanismo norte-americano, dos índios, principalmente dos lakotas, e quer dizer, ok, concorda, tamo junto, amém, assim seja, né? Tudo isso pode ser traduzido como arro. Arro? Arro. Gratidão, meu irmão. Eu que agradeço. Nós agradecemos aqui imensamente, né, a todos vocês por estar aqui nos ouvindo. Que seja satisfatório, benéfico, sagrado, divino. Podcast Terapia. Toda quinta-feira, às 12h12, aqui pela Start TV Manaus, esse estúdio com essa equipe maravilhosa. E estamos aqui para transmitir a vocês as melhores sensações, conhecimento e despertar dessa consciência. Então, só vem. Beijocas. Beijocas. Arro, queridos. Até a próxima. Obrigado, Edi. E só para não perder o costume, vou deixar minha mensagem de encerramento de sempre. Queridos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que o amor nos cure, que o amor nos guie, que o amor nos ilumine. Esse é o caminho. Arro, queridos. Obrigada, gente. Obrigada, equipe.